Então, voltando sobre o que aconteceu no reino do céu. É injusto o ser humano nascer na terra, já escutei isso. Nascer no meio já dos demônios. Mas tudo isso que acontece, muitas pessoas pensam que é o nosso Pai, o Criador, que faz dilúvio matar pessoas, fogo caindo em Sodoma e Gomorra. Quando vocês analisam Sodoma e Gomorra e o profeta, o falso profeta Elias, caindo, os demônios têm esse poder de fazer fogo cair do céu. Naquela época, agora não tem mais. Naquela época era o princípio, eles tinham ainda poder, né? Então agora eles perderam praticamente o poder deles todos. E o que eles estão fazendo? Tecnologia, criando bombas, aviões para matar todo mundo. Eles estão fazendo isso. Bom, desculpa falar, mas no mundo inteiro aí está acontecendo coisas esquisitas, principalmente na Rússia, nos Estados Unidos, está uma confusão meio estranha aí acontecendo. Mas isso aí, o pessoal tem que parar de assistir um pouco de novela, futebol e começar a analisar o que está acontecendo realmente. Mas voltando ao que aconteceu no Reino do Céu. Muitos irmãos perguntam para mim, irmão Robson, o que realmente aconteceu no Reino do Céu? Estava tudo perfeito no Reino do Céu, tudo indo muito bem. Nosso pai estava fazendo essa terra. E aí, do nada, Israel começou. Enjoou, sabe quando você está no Reino do Céu? A maioria estava tudo em paz, tranquilo, mas teve um anjo que enjoou. Ele achou que ele podia fazer coisas melhores. Um exemplo, ele viu uma rosa, só um exemplo, uma rosa vermelha, e ele achava que aquela rosa era melhor ser azul. Ele via uma árvore com uma fruta, ele achava que aquela fruta daquele jeito não era bom ser daquele jeito, tinha que ser de outro jeito. E ele começou a colocar defeito no reino do céu. Nos primeiros 3, 4 mil anos, ele não era demônio, ele era um anjo normal. Um irmão do Messias, dos outros anjos, tudo normal, todos eram irmãos. Não tinham briga, não tinham discussões, nada, era uma coisa paz. Só que esse anjo enjoou. Ele cansou do reino do céu. E ele começou a achar que ele podia fazer algo melhor. E aí começou o ciúme, começou a perseguição desse anjo, Israel, com outro que vocês conhecem como Miguel, que é o Messias. E ele começou a colocar defeito em tudo. Tudo o que aconteceu lá acontece nessa terra. Se você tem, vamos supor, uma pessoa que tem 2 filhos, presta atenção para você ver que eles nos vivem discutindo de vez em quando. Disputa de poder começou a acontecer no reino do céu. Que o Messias era o filhinho querido do papai. Era o número 1. Os outros não tinham atenção. Esse anjo, Israel, começou a ver defeito em tudo. E depois de 3, 4 mil anos, ele enjoou do reino do céu. Ele praticamente enjoou. Ele achou aquilo chato. Ele achou que podia criar algo melhor. Ele podia ser melhor do que aquilo. Então, quando ele começou a colocar defeito nas coisas. Um exemplo, a rosa, como estou dando um exemplo, essa rosa vermelha, eu posso fazer melhor. Por que você, pai, não me dá o poder de criar também? Muitos me falam que o nosso pai sabia que ele ia ser demônio. Nosso pai tem o conhecimento do futuro. Mas quando o diabo nasceu, nos primeiros milênios, ele não era diabo. Ele era um anjo normal. Um anjo, um irmão normal. Só que depois de muitos anos, ele cansou do reino do céu. Ele começou a botar defeito e ele queria poder para ele. Ele falou que queria ser melhor. Ele podia fazer, se a rosa era vermelha, ele podia fazer uma rosa azul, vamos supor, com um violeta junto, fazer colorido. E ele começou a colocar defeito nas coisas do nosso pai. E aí ele foi convidando outros anjos e colocando isso na cabeça de outros anjos. Isso era mais ou menos, só um exemplo, no ano de 3.000, 4.000 que estava criando essa terra. Não existia ser humano ainda. Eram todos anjos. O nosso pai pegou do pó da terra, lá do reino do céu, fez o Messias, o primeiro. Depois todos, um exemplo, 1,5 bilhão de anjos, soprou na narina deles, todos os anjos nasceram. Por que a gente não vê os anjos? Porque os anjos não têm órgãos, não têm sangue. Adão, quando foi feito, antes do pecado, ele não tinha sangue, ele não tinha órgãos, ele andava nu. Não tinha. E aí, esses anjos começaram, Israel primeiro,
depois ele juntou com Azazel e Ismael e começou a juntar, fazer ali tumulto. Olha, ele não dá o poder para a gente, porque a gente pode fazer uma rosa, vamos supor, azul, fazer os animais mudar a cor deles, vocês vão ficar muito mais bonitos. E começou essa paranoia dele. E aí ele começou a enganar um, depois outro, e foi crescendo. Foi crescendo, foi crescendo. E aí eles começaram a intimar o Messias. Ó, oh, você é o filhinho do papai, só você pode, a gente não pode, por que nós não podemos e você pode tudo? Só que quando o pai fez o reino do céu, ele fez o reino do céu inteiro e falou para todos: vão, conheça todo o reino do céu, tudo que foi criado, tudo. Vocês vão, conheçam, e no sétimo dia nós se encontramos para saber o que vocês aprenderam, o que vocês viram, porque era tudo criança, estava todo mundo aprendendo na época. E aí foi, os anjos iam, e tinha dois que não iam. O pai ficava com o Messias, dois não, três, né, que não iam, porque o Messias ficou com o pai. E aí, hoje vocês conhecem como as duas testemunhas, também ficou grudado no pai e no Messias. Onde eles iam, eles estavam juntos. Mas não é porque eles queriam estar juntos. Foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Se os outros quisessem ficar juntos, também poderia ficar. Mas eles não queriam. Eles foram conhecer o reino do céu. Já o Messias e as duas testemunhas, eles iam, conheciam, depois voltavam. Já os outros não. Eles iam, ficavam até os 7.000 anos acabar e depois voltava para o sábado. Então, nesse intervalo que o Messias e o Pai e as duas testemunhas ficavam juntos, eles estavam sempre juntos. Não foi porque fizeram um grupinho, foi natural. Todos poderiam ficar junto com eles, mas eles não queriam. Eles foram conhecer o reino do céu, foram explorar. O pai falou: se vocês quiserem ficar comigo, vocês fiquem. É até engraçado o que aconteceu. Porque quando as duas testemunhas iam, que vocês conhecem mais como as duas oliveiras, uma que fica do lado direito e uma da esquerda do pai do Messias, foi isso. Foi 2 e 3 irmãos, o Messias e as duas testemunhas. O pai estava fazendo a Terra, esse planeta, e aí o Messias ia andar, as duas testemunhas iam, aí voltava, o Messias perguntava para eles: ó, vocês são livres, vocês não precisam ficar aqui, vão andar. Aí eles iam e voltavam de novo, e sempre faziam isso a mesma coisa. E aí o pai falou para eles assim: ué, vocês que são livres, pode ir, você não tem medo. Aí as duas testemunhas falavam: não, nós queremos ficar junto com você. A gente quer ficar junto. E nessa, não foi uma coisa que um timinho que formou, não. Foi natural. Tanto é que Azazel e Ismael às vezes faziam isso, mas teve uma época que eles foram embora. Correu ao reino do céu, os outros, toda a criação do pai, e voltava só depois de milênios, ficava muito tempo fora e depois voltava. Já as duas testemunhas, não, eles iam, voltavam, estava sempre voltando, indo e voltando, ficando com o Messias e com o pai. Foi daí que foi criando uma certa amizade entre o Messias e as duas testemunhas. Além de ser irmãos, eles eram muito grande. Tanto é que eles não desgrudavam o Messias. Vocês nunca escutaram. Mas hoje vocês vão entender mais ou menos uma maquiagem que eu estou fazendo. E nessa que o Messias ia, as duas testemunhas começaram a ir atrás dele. E aí o Messias falava para as duas testemunhas: vocês são livres, vão andar, vocês não precisam ficar comigo. Aí as duas testemunhas falavam assim: nós estamos felizes assim, né? Quer ficar com vocês e vamos ficar aqui. A gente vai, olhou, voltou, a gente vai, volta. Aí o pai falava assim: vocês são livres, vai embora, vocês podem andar, conhecer o reino do céu. Mas assim: nós estamos felizes aqui, tá de boa, nós estamos tranquilos. Aí o pai falava assim: se vocês quiserem ir, vocês não precisam ficar, a hora que vocês quiserem, vocês são livres e vão. Só que nessa, foi passando milênios, e o pai, o Messias, e as duas testemunhas grudadas. Então, tudo que o Messias viu, a criação, o Messias viu a criação desse planeta. Tudo. E quem estava junto com eles também? As duas testemunhas vendo tudo. Tudo que estava acontecendo, ele estava ali só olhando. E nesse intervalo que o pai estava fazendo a terra, Israel foi lá para um canto do reino do céu, lá embaixo. Dou um exemplo, só uma maquiagem, irmãos, para você entender o que eu estou falando. Eles foram para um canto do reino do céu e começou a colocar isso. Primeiro Israel, depois Azazel, depois Ismael. Juntou os três. Por que os três? Messias e as duas testemunhas. 3. Azazel, Ismael e Israel. 3. Eles fizeram isso de propósito. E aí um começou a colocar contra o outro. O Messias não colocar assim em termos, porque quando Israel, Ismael e Azazel foram para aquela parte do reino do céu, começaram a colocar todo mundo um contra o outro. Falando assim:
Por que que ele não dá o poder para a gente fazer os animais também, fazer as folhas, rosa, fazer tudo, o reino do céu? A gente também quer esse poder. E o nosso pai negou, para todos. Ninguém tem esse poder. Ninguém. O Messias viu toda a criação. As duas testemunhas também viram toda a criação da parte dessa terra. Não antes. Não antes. O Messias viu a criação do universo, viu tudo. As duas testemunhas viu a criação dessa terra. Estava junto com eles, vendo tudo que está acontecendo. E foram 7.000 anos, acabou no sábado. Mas nesses primeiros 3.000 anos da criação dessa terra, não existia diabo, não existia demônio, não existia nada. O reino do céu estava em paz. Então Azazel, Israel e Ismael foram lá, vamos supor, um exemplo, foram lá para um lugar mais longe do onde estava, vamos supor, o trono do pai, a casa do pai, do Messias, e aonde as duas testemunhas acabou morando com eles também. Por isso que eles estão sempre juntos. Por isso que o pai deixou por último as duas testemunhas. Porque estava com eles. Eles viram tudo o que aconteceu. Então, quando Israel e Ismael foi lá para aquele canto no reino do céu, lá no fundo, ele começou a colocar os anjos deles lá, aquela parte de lá. Começou a convidar os anjos lá e começar a colocar coisas na cabeça deles. Olha, a gente também quer criar, mudar a rosa para vermelho, a rosa de vermelho para azul, mudar a cor dos animais, fazer um animal mais diferente. E vamos lá reclamar com o nosso pai lá e com o Messias, porque eles têm privilégio, a gente não tem. Vamos lá reclamar. E começou a juntar povo com essa loucura. Ó, vamos mudar o reino do céu. O que aconteceu no reino do céu é o que aconteceu nessa terra. O que aconteceu nessa terra. E aí o que ele fez? Ele começou a juntar povo, juntar mais e mais e mais. Aí as duas testemunhas foram lá naquele lugar e viu o que estava acontecendo. Voltou, falou para o Messias o que estava acontecendo. O Messias foi, as duas testemunhas junto, falou para o pai, ó, tá tendo rebelião lá, eles estão colocando todo mundo contra todo mundo lá, falando que você não dá poder para eles criar as coisas, que eles querem esse direito, que ele também tem um direito. E ele ficou doido. Israel endoidou, ele doidou. Até o terceiro milênio, mais ou menos, quando estava sendo criada a Terra, não existia demônios. E ele doidou. Simplesmente ele cansou daquilo, ele achou aquilo chato. Ninguém acha chato aquilo. Até hoje. O reino do céu ninguém acha chato, é perfeito. Só que apareceu um anjo que não era demônio, era um anjo bom, como os outros, todos os irmãos, era bom, tranquilo. E da noite para o dia ele se viu que tinha direito de criar as coisas. Mudar as cores das coisas, mudar o jeito dos animais, mudar tudo, a natureza, ele queria criar. E foi negado para ele, ele se revoltou com isso. Ele se revoltou. E aí começou a colocar todo mundo contra todo mundo. Ó, eles têm poder, ele não quer dar pra gente, e a gente é inferior, a gente quer ser igual a ele, a gente quer ser, tá no mesmo nível. E nosso pai estava criando essa terra, ele se afastou. Ele não se envolveu nisso. Porque tanto eles como os outros, era tudo irmão. Ele continuou fazendo a terra, e aí o Messias começou a analisar o que estava acontecendo, as duas testemunhas começaram a analisar, e aí teve uma época que Israel, na sua plena loucura, ele fez o que eles fazem até hoje, aqui na Terra. Eles começaram a criar estilo uma fronteira no reino do céu. Parece loucura, mas vocês vão começar a entender o que ele fez. Por isso que eles foram jogados aqui. Teve uma parte no reino do céu que depois de Azazel, Israel e Ismael foram negados de ter o poder de criar, eles começaram a colocar barreiras. E começaram a separar aquele povo que acreditava nele, os anjos que acreditavam nele. E ele levou esse povo para um canto do reino do céu e começou a fazer, só um exemplo para vocês entenderem, como que tem na terra hoje, aqui nessa terra, ele começou a colocar uma fronteira. Isso foi a pior coisa que ele fez ali. Quando ele fez isso, foi a pior coisa, foi ali que explodiu tudo. Ele começou a criar uma barreira no reino do céu e disse, daqui para essa parte, só vão ficar aqueles que acreditam na gente. E aquela parte não vão poder entrar aqueles que não acreditam na gente. Eles fizeram uma fronteira ali. Então, todos os nossos irmãos que queriam passar nesse lugar, se não fizesse parte do timinho deles, porque ele criou um timinho. Esse sim criou um timinho. Aquele que não se juntasse a ele, as ideias loucas dele, de poder criar animais, mudar a cor da natureza, mudar tudo, não poderia entrar naquele lugarzinho dele. Ele fez tipo uma divisão no reino do céu. E levou ali, foi enganando um, enganando o outro,
e começou a provocar o Messias, começou a falar mal do Messias, começou a colocar todo mundo contra o Messias. E o Messias ia e falava, pai, está acontecendo isso, isso, isso. Daqui uns dias todos vão ser contaminados por ele. Se não tomar uma atitude agora, vai ser contaminado. O pai respondeu para o Messias, do mesmo jeito que você é filho, ele também é meu filho. Eu não vou me envolver com isso agora. O pai não se envolveu com isso. Só que o pai falou, justiça seja feita. E aí o pai continuou fazendo essa terra. E aí Israel lá, com o seu timinho, Israel, Ismael e Azazel, com o seu timinho, com o seu grupinho, fizeram tipo, só um exemplo, uma fronteira no reino do céu. E aí aqueles que faziam parte, não faziam parte do timinho deles, não podiam passar naquela área. Isso foi o fim. Ninguém mais no reino do céu aguentou mais isso. O ponto da loucura que ele chegou. Mas isso é o que aconteceu. Agora, como eu sei disso, você queria que o pai desse isso para quem? Para o seu pastor? Para o seu padre? Para o líder do judaísmo? Que queimavam criança na fogueira? Que obriga pessoas para entrar no reino do céu tem que cortar um pedaço do pinto? A loucura desses doidos? Esses pastores evangélicos, padre. Você vê o que eles fazem? É esse povo que você queria que o pai entregasse a verdade? Então, voltando no reino do céu, o que Azazel e Ismael fizeram esse exemplo, só um exemplo, uma fronteira lá, e os outros anjos não podiam passar, isso acabou, explodiu. Lá explodiu e começou a provocação. Israel começou a provocar o Messias é até um homem paciente. Ele tinha muita paciência. Tanto é que quando você vê a passagem dele na terra, ele teve muita paciência, mas teve uma hora que ele estourava. Principalmente com o líder religioso, ele não tem paciência com esse povo. Porque ele sabe que são anjos caídos que manipulam os líderes religiosos. Então o Messias não tem paciência com esse povo. Ninguém tem. Então, quando Azazel, Israel e Ismael levaram o grupinho lá do cantinho do reino do céu, eles começaram a provocar o Messias, xingar o Messias. Começou ali, depois de 3, 4 mil anos, que estava começando a fazer a terra, ali que começa a criação dos demônios. Hoje conhecido como demônios, mas são anjos caídos, que os irmãos caídos que caíram, que escolheram ficar na fronteira, no timinho de Israel, Ismael e Azazel. Então, quando começou eles começaram a montar o timinho dele lá, começar a aumentar cada dia mais, mais e mais, mais, o Messias chegou no pai, as duas testemunhas chegou e falou, ó, se não, todos vão ser contaminados por ele aqui no reino do céu. E aí o Messias falou, ó, eles dividiram o reino do céu, a gente não pode mais passar lá. Que enquanto a gente quer passar, eles não atacam a gente. Ficaram totalmente loucos. Totalmente loucos. Eles não eram assim. Por causa de um doido, Israel, que foi dado para Jacó, que Jacó lutou com Deus, se não me engano, lutou com Deus e ganhou de Deus, e aí mudou o nome para Israel, mas ninguém nunca percebeu isso. Então, qual a loucura desse anjo de querer dividir o reino do céu? Olha o que eles fizeram aqui na terra. Então, tudo dividido. O diabo não se divide? Está aí, é tudo dividido. Todos os anjos caídos fez a sua fronteira. Todos eles fizeram. Só que tem 3 líderes. Israel, Ismael e Azazel. Mas voltando no reino do céu. Eles, quando viu aquela barreira que não podia ninguém passar por lado de lá, e aí, todos os anjos que iam lá perto, eles atacavam, explodiu. O Messias não aguentou, o Messias foi falar para o pai, as duas coisas têm que ser feitas. Porque eles barraram, não pode mais assim, a justiça seja feita. O que é certo é certo. Não existiam demônios, não existia. Eles escolheram isso. Eles eram livres. O pai deu a liberdade para ele. Porque está dizendo que o pai conhecia o que ia acontecer. Claro que ele conhecia, mas ele deixou acontecer para a gente conhecer. Porque não existiam demônios naquela época. E aí, depois dessa loucura de Israel, que levou todo mundo, levou todo quando fizeram essa fronteira, não teve jeito. O único jeito, o Messias foi, falou com o pai, as duas testemunhas, todo mundo conversou, falou, não tem jeito. O único jeito é tirar eles daqui.
Não tem jeito. Eles estão totalmente pirados. Eles piraram, ficaram na linguagem de hoje, pirados eles ficaram, se achando todos poderosos. Então o Messias conversou com todo mundo, com os anjos, os irmãos que não foram para o lado dele, e falou: a gente vamos ter que tirar eles daqui. E aí o Messias conversou com o pai e falou: aqui eles não podem ficar mais. Não tem mais condições de ficar aqui. Senão, loucura deles. Porque um anjo simplesmente achou, um exemplo, que a rosa vermelha era feia, era melhor azul. Que as árvores daquele jeito era feia. Ele podia fazer melhor. E por ele não ter recebido esse coroa, que ia ser maior do que o pai, e aí criou esse timinho, foi lá para o fundo, vamos supor um exemplo, para o reino do céu, fez uma fronteira, na loucura desse anjo, de ter levado todo mundo para uma certa parte do reino do céu, porque ele achou que ele podia mudar as coisas e ser melhor do que o pai, ele começou a mudar tudo, queria mudar tudo, e o pai não deu poder, ele se revoltou, e aí fez uma fronteira no reino do céu, e queria os que não aceitavam a loucura dele não podiam entrar lá. É o que acontece hoje na Terra. É só um exemplo. Eles fazem a mesma coisa sempre. E aí o que aconteceu? Quando o Messias viu essa fronteira, todo mundo viu essa fronteira, viu que não tinha mais jeito. Todos foram conversar com o pai e falaram: não tem mais jeito. E quando essa terra estava sendo terminada, foi a única solução: tirar eles de lá. E aí foram todos. O pai, quando viram isso, não teve jeito. O Messias juntou os irmãos lá, pegou todos. Teve uma guerra, uma briga feia lá, mas o pai falou: o pai tem o poder. Anjo pode matar anjo. Mas quando foi decidido expulsar um terço do reino do céu, foi só o único pedido que o pai pediu: não mate. Então o Messias, como vocês conhecem como Miguel nas escrituras, conversou com os irmãos e todo mundo planejou muito bem o que ia fazer, sem ter que matar e morrer. E aí isso, eu vou deixar contar mais para frente, mas o Messias formou, porque ele já estava com o grupinho deles lá, pronto, querendo dominar o reino do céu, porque eles queriam dominar aquilo ali. O plano deles era dominar o reino do céu. Eles estavam cada dia aumentando e cada dia ele estava ficando mais louco, né? Vamos dominar tudo isso aqui vai ser nosso. E quando o pai viu o que estava acontecendo, viu que não tinha mais jeito, ele tentou, conversou, explicou com todos, mas eles não aceitaram. E aí o pai viu que não tinha mais jeito, falou para o Messias: olha, a justiça seja feita, mas por favor não mate, porque eles são meus filhos, assim como você é. Não existia demônios nessa época ainda. Eles começaram a ficar loucos depois do terceiro, quarto ano que estava sendo feita a terra. E aí o Messias conversou com os irmãos e falou: o único jeito é tirar eles daqui. Porque senão eles vão aumentar tanto que daqui a uns dias eles vão dominar isso aqui. Um por um foram jogar na terra. Começando, é claro, por Israel. Ele se revoltou tanto com o Messias, que quando o Messias pegou Israel, Israel, depois disso, assumiu o corpo de Moisés e foi lá falar com o Messias no monte da transfiguração e falou assim: ó, você vai morrer porque aqui é minha cidade, aqui quem manda sou eu, e eu vou te matar. E foi o que aconteceu. É mais ou menos isso, irmãos, a história. Uma história meio maquiada, para vocês entenderem. O que aconteceu no Reino do Céu foi isso. Eles queriam dominar o Reino do Céu, queriam mandar lá. Eles estavam aumentando de um jeito que estava... Se não tivesse o Messias, tivesse aquele momento, tomado aquela decisão de pegar eles e jogar na Terra, não existia ser humano na Terra ainda, não existia ninguém. E na hora que eles foram jogados na Terra, a Terra praticamente já era deles. Já era quase deles. O que assinou isso por 7.000 anos foi quando ele enganou Adão. Aí já eles dominaram tudo o controle da terra mesmo, assumiram, e dali para frente, se as pessoas perguntar por que a gente nasce na terra, simplesmente porque se você nascesse num reino, você ia vir na terra, Israel ia chegar em você um dia, 2 dias, 3 dias, ele ia te enrolar e vocês iam mudar para o lado deles e vocês iam voltar para lá e ia contaminar todo mundo. Então, o que o pai fez? Faz nascer com eles, conhecer eles primeiro. Você é livre, você mata se você quer, você rouba se você quer, você faz, se você quebra o mandamento do pai, amar o pai, amar o próximo, se você quebra esse mandamento, você está sabendo hoje. Se você está na terra, você sabe o que é bom, o que é certo, o que é errado. Aí você tem que escolher.
se você quer continuar aqui ou quer sair daqui. Porque se fosse no reino do céu, na hora que vocês viessem, nascessem no reino do céu, viessem na terra, vocês iam ser enganados por eles. Então o pai fez, nasceu aqui, e os 500 milhões de habitação, só uma maquiagem, só um exemplo, de habitação está vazio lá. Se você crê aqui e quiser sair da escravidão deles, porque eles criaram tudo, televisão, rádio, internet, tudo é de criação deles. E eles deixaram bem para o finalzinho. Você vê que faz 100 anos só que tem isso, mais ou menos 100 anos, que eles criaram tudo isso. Porque eles sabem que chegou a hora deles, e agora é a hora mesmo. Porque quando o Messias jogou Israel na terra, as duas testemunhas já tinham um plano. Porque o sol já estava pronto naquela época. Estava quase pronto, já estava tudo sendo criado, estava praticamente quase sendo tudo pronto. Mas aí, o certo era ter jogado no sol. Mas se jogasse no sol, no inferno, lago de fogo e enxofre, vocês não iam conhecer eles, e aí ia ter essa revolta de novo. Ia aparecer algum, ia falar assim, eu quero fazer uma rosa, um exemplo, azul, quero mudar as coisas. Então, o pai deixou que vocês conhecessem os caídos primeiro, e aí vocês veem o que é errado e é certo e tomam uma decisão de onde vocês querem. Naquela época o Messias falou sobre isso. Ele disse, olha, os apóstolos, tem coisas que eu não falo para vocês porque vocês não vão suportar. Realmente o Messias estava falando a verdade, as pessoas daquela época não iam suportar. Mas hoje, como vocês estão vendo toda essa safadeza que está acontecendo no mundo, toda essa manipulação, safadeza, então vocês vão conseguir entender, digerir melhor. Claro, alguns irmãos que já morreram e nasceram de novo, rapidinho eles vão entender, já vão pegar e já vão entender e vão entender muito mais coisas. As coisas que eu vou te falar daqui a 2 meses eles já vão entender agora. Os irmãos que já morreram e nasceram de novo vão entender muito rápido. Aqueles que ainda estão no meio do caminho ainda, vai demorar uns dias, talvez uma semana, uns 2 dias, uma semana, um mês, depende de cada um. Mas é complicado, meus irmãos, porque para mim a coisa começa a pegar agora. Eu venho evitando de falar desse anjo caído que fez Satanás se ajoelhar, Israel, o diabo Satanás, que usa o corpo de Moisés se ajoelhar. Eu venho evitando já há um bom tempo falar sobre ele, mas agora não tem mais tempo. Chegou a hora de abrir o jogo, meus irmãos, com vocês, para que vocês entendam que antes já era. Se vocês não entenderam, um pouco mais para frente vocês vão entender. Meus irmãos, a coisa começou. Muitos irmãos já acertaram o nome do anjo caído que domina o mundo.
Muitos irmãos já acertaram, e se nota que os irmãos já têm o mesmo espírito do Pai. Só faltam alguns detalhes para todo mundo ficar igual. E isso vocês vão começar a entender agora. O que o Messias disse, olha, tem muitas coisas para falar para vocês, mas que vocês não vão suportar. Naquela época eu não ia suportar mesmo. Mas agora, como vocês já estão acostumados com essa safadeza que está pelo mundo, toda essa manipulação, safadeza no mundo todo, hoje vocês vão entender quem é que controla o mundo, quem dá as ordens nesse mundo e quem é ele. Finalmente chegou a hora de revelar o nome da besta. O nome do anjo caído que ele pensa. Qual é o plano dele? Vocês vão saber tudo. E mais, vocês vão saber a imagem dele, que está em todo lugar. Não se esqueça, imagem é uma coisa, a marca é outra. Quem adora a imagem é uma coisa, quem tem a marca é outra. A marca todo mundo já sabe que é o microchip, isso não vai ter jeito. Para comprar e vender vai ter que ter um microchip. E a imagem vocês vão saber ao longo dos vídeos. Meus irmãos, é complicado. Eu peço que os irmãos tenham muita paciência, porque o que eu vou mostrar para vocês não é fácil. E que vocês não entenderam, vocês vão começar a entender. E se vocês não acreditaram, você pode ter certeza, depois desses vídeos, ele vai acreditar. Ele já não vai ter mais dúvida. E espero que os irmãos também não tenham dúvida. Mas ao decorrer dos vídeos, vocês vão entender o que eu estou falando. Vamos para o começo, meus irmãos. O princípio de tudo. Onde começou. Meus irmãos, nesse momento vai entrar o Robert Camp, o contador de histórias. Existe o Forrest Gump e o Robert Camp. Agora eu vou contar uma história para vocês. O Messias falava parábolas naquela época. Hoje é uma história. Para que vocês digiram melhor e entendam melhor. Para que só os irmãos que é da família entendam o que eu tenho para falar. Então, meus irmãos, eu vou fazer uma parábola, uma história, vou montar uma história, vou maquiar muitas coisas. E aí, meus irmãos, vocês, através do Espírito do Pai, o Pai vai mostrar o que eu quero que vocês vejam. E vocês vão entender muito mais coisa através do Espírito do Pai. Não se esqueça, meus irmãos. Vocês que já morreram e nasceram de novo, não se esqueça. Vocês e o Pai são um. O mesmo Espírito. E quando vocês falam a verdade, falam a palavra do nosso Pai, falam sobre o Filho dele, o Messias, que são dois, mas muito porcos e domáveis, hipócritas, dizem que são um. E eles vão se arrepender disso. Porque eu digo, o Pai e o Messias são dois. Mas eles não querem entender. Então, meus irmãos, o que eu vou começar a contar para vocês agora é uma história, vai estar maquiado. Mas os irmãos que já morreram e nasceram de novo vão pegar muito rápido. Muito rápido vocês vão pegar. Aqueles que estão no meio do caminho ainda vão começar a entender. E eu espero que esses irmãos não tenham mais dúvida, morram, nasçam de novo, recebam o Espírito do Pai e sejam um com o Pai. Não se esqueça, quando você fala a verdade, você fala a verdade, ensina pessoas a amar o Pai, amar o próximo e crer no Messias, nosso irmão, nosso rei, o Messias, a imagem do Pai resplandece em vocês, meus irmãos. E todo que olha para você, olha para o Pai. Não se esqueça, quando o Messias diz, ó, quem vê a mim, vê o Pai, ele não estava dizendo na imagem. Nós somos a imagem e semelhança do Pai. Mas quando ele diz, ó, quem vê a mim, vê o Pai, ele está dizendo nas atitudes, no jeito de ser, no jeito de falar a verdade, no jeito de ensinar, de partir o pão verdadeiro. Então, meus irmãos, espero que vocês tenham muita paciência, muita calma, porque vai começar agora. Que vocês estavam esperando já há muito tempo. E essa geração, a última, chegou a hora de abrir o livro e mostrar para vocês o que aconteceu no princípio, no meio e no fim. Se puder assistir 2, 3 vezes, assistam até vocês poderem entender. Porque eu digo para vocês, eu vou montar uma história, vou maquiar muitas coisas. Porque esse pão da vida, esse pão puro, meus irmãos, não é para porcos. Eu não vim para alimentar porcos, mas sim os da família. É de graça,
aquele que tem sede, fome, venha e se alimente de graça da palavra, que é o nosso Rei, o nosso Messias. Mas o que o Messias quis dizer sobre vocês não vão suportar certas coisas, eu não falo porque vocês não estão preparados, vocês não vão suportar. E realmente o Messias estava certo quando ele falou isso. Era muito difícil a pessoa suportar aquilo. Chegou a hora, meus irmãos, de vocês conhecer o Deus da guerra. O nome dele, quem ele é, tudo que ele fez nessa terra. Vou mostrar para vocês detalhe por detalhe. E aí vocês não vão ter mais dúvidas. Porque eles, meu irmão, quando escutarem isso, eles também não vão ter mais dúvida. E eu espero que vocês também não tenham dúvida. Meus irmãos, tudo começou quando os caídos foram jogados aqui para a terra. Se preparem, meus irmãos, para tomar um choque. Daqui para frente, vocês vão tomar choques, meus irmãos. Mas vocês vão entender aonde eu quero chegar e o que eu quero mostrar para vocês. Tudo começou, meus irmãos, quando os caídos caíram na terra. Um terço, mais ou menos, não se esqueça, estou montando uma história. Robert Gump, Forrest Gump, contador de histórias, eu estou montando uma história, vou maquiar muitas coisas, e aí vocês vão entender o que eu estou falando, meus irmãos. Não se esqueça, eu estou maquiando a história. Quando caiu os anjos caídos na terra, e o nosso Pai, o Messias, nossos irmãos no reino do céu, expulsaram eles todos para cá, mais ou menos um terço, 500 milhões, pedras da Geórgia. Os anjos caídos aqui queriam dominar esse mundo. E quando nosso Pai fez Adão e depois Eva, não se assuste, meus irmãos, daqui para frente. Quando nosso Pai fez Adão e Eva, e eles estavam ainda sem o pecado, então Satanás, o líder naquela época, o líder dos anjos caídos, decidiu invadir o Jardim do Éden, usar uma serpente. A serpente, lembra? A antiga serpente. Foi e tentou Adão, Adão não caiu, mas depois tentou Eva, e Eva caiu e levou Adão ao pecado. Depois que Adão e Eva caem, meus irmãos, nessa terra começa uma das maiores festas já vista na história. E com base nesta festa, quando Satanás, Israel, o diabo Satanás, que ele ainda não tinha o corpo de Moisés ainda, nesse momento ele era Israel, ele não tinha o corpo de Moisés ainda. Quando ele tenta Adão e Eva, Adão não cai, Eva cai, depois ele usa Eva para tentar Adão e fazer Adão cair. Quando ele conseguiu, meus irmãos, aconteceu uma das maiores festas nessa terra. Uma festa que vocês não têm noção. Os caídos, meus irmãos, começaram a comemorar. Uma festa. Satanás, Israel, tinha conseguido o que ele queria. Derrubar o homem. Levar o homem ao pecado. E ele conseguiu. E quando ele conseguiu isso, meus irmãos, todos os anjos caídos o idolatraram. Todos os anjos caídos começaram a se declarar a Satanás. E aí, meus irmãos, quando eles enganaram Adão e Eva, eles começaram a fazer a primeira festa, que vocês conhecem hoje. Foi a primeira festa. Tudo é cópia dessa primeira festa. Qual o nome da festa, meus irmãos? Calma. Vocês já vão saber. Então, quando Satanás enganou Adão e Eva e eles caíram,
todos os 500 milhões, não se esqueça, é só uma maquiagem, estou dando números, é uma história, meus irmãos. Os 500 milhões de anjos começaram a comemorar, a festejar na terra. Festejar. E Satanás, como líder desses anjos, começaram a fazer uma festa. Mas tinha um anjo que começou a se empolgar. Começou a se empolgar, meus irmãos. Então Satanás comemorando, e todos os anjos comemorando, dançando. Então naquela festa dos anjos caídos, comemorando aqui na terra, a conquista de ter enganado o homem, levado o homem ao pecado, muita festa, eles se divertindo, tá? Um anjo se aproximou de Israel, Satanás. E eles ali se divertindo, comemorando o feito. Esse anjo ficou muito próximo de Satanás, mas muito próximo mesmo, pertinho. E eles ali naquele momento, meus irmãos, daquela festa comemorando, a coisa começou a esquentar entre esses dois anjos, Satanás e esse anjo. A coisa começou a pegar fogo, meus irmãos. Calma, alguns irmãos já estão entendendo o que eu estou falando. Vocês vão entender que tudo começou lá atrás. O que existe hoje é só uma réplica. Calma. Então esses anjos, meus irmãos, começaram a fazer uma festa. E teve um anjo que chegou perto de Satanás, ficou muito próximo dele, coladinho com ele. E eles ali começaram a comemorar, fazendo aquela festa por ter levado o homem ao pecado. Nosso pai lá em cima, o Messias. Nosso pai, o Messias. Nossos dois irmãos. E todos os nossos irmãos no reino do céu olhando aqui embaixo, eles comemorando a festa. Vai vendo o que aconteceu, meus irmãos. Vai vendo. E aí Satanás comemorando, tá? Pra lá e pra cá. E aí começou um fogo a crescer naquele povo, naqueles anjos caídos. Um fogo, começou, sabe? Um fogo. E aí os anjos todos comemorando. E esse anjo que colocou Satanás começou a pegar fogo neles. Eles começaram a ferver. E aí naquela comemoração, meus irmãos, Israel, Satanás, começa a se empolgar com esse anjo. E eles começam a um pegar o outro, assim, passar a mão, pegar, sabe? Começam a se esfregar um no outro. Se assuste não, meus irmãos, o pior está por vir. Calma. E eles começaram a se empolgar, sabe? Começaram a se esfregar um no outro, esses dois anjos. Vocês vão entender por que o nosso pai, o Messias, mandou essa mensagem. O marido, a mulher e a filha. Vocês vão começar a entender agora. Então esses dois anjos, Satanás e esse outro anjo, começaram a se inflamar, meus irmãos. É um pega daqui, um pega dali. Começaram a se esfregar um no outro. E os outros milhares de anjos que estavam aqui na terra, os caídos, estavam olhando os dois. Começaram a olhar os dois. E sabe naquela empolgação, eles se inflamando um com o outro. Satanás olha para esse anjo e diz: você vai ser minha Eva. Você vai ser minha mulher. Você será minha fêmea. E eu serei seu macho. Então aquele anjo olhou assustado e falou: só se for agora. E eles começaram a se inflamar, meus irmãos. Mas se inflamar mesmo. O fogo começou a correr neles dois. O fogo começou a pegar, meus irmãos, ali. E ali começa o que estava escrito. Eles deixaram a sua natureza, se inflamaram e começaram a ter relação entre eles.
Os anjos caídos, muitos dizem, os anjos caídos deixaram sua natureza normal, tiveram filhos com mulheres e deixaram sua natureza, deixaram filhos com mulheres, nasceram gigantes. Não é isso, seus hipócritas. Não é isso. Primeiro que os anjos não têm órgão sexual. Eles não têm pênis, não têm vagina, não existe órgão sexual nos anjos. Não existe. Mas calma, vocês vão entender, são vários vídeos. Então esse anjo, quando Satanás olhou para esse anjo, Israel olhou para esse anjo e falou assim, você vai ser minha Eva, você vai ser minha fêmea, e eu serei seu macho, eu serei seu Adão. Esses anjos, meus irmãos, Satanás e esse anjo, começou a se inflamar. E foi um pega. Vocês mulheres sabem como que é. Quando um homem pega com a mulher de jeito, com força, a mulher se apaixona. E Israel pegou esse anjo com força. E esse anjo disse, só se for agora. E lá de cima, meus irmãos, nosso pai, o Messias e todos os anjos olhando o que estava pegando. Olhando. Eles se inflamando, os anjos caídos. E aí esse anjo começou a se inflamar com Israel, Satanás. E foi um pega, meus irmãos. Um pega mesmo. Eles começaram a pegar um no outro. Se alisar um no outro. Deixaram o seu habitat natural e se inflamaram um com o outro e começaram a se pegar um no outro. E ali começa tudo. E aí todos os outros anjos vendo isso, meus irmãos, começaram a se inflamar também. E aí um começou a pegar o outro. Os anjos caídos começaram a pegar o outro. E aí, meus irmãos, o bicho começou a pegar lá. A inflamação. Os anjos deixaram sua natureza de homens e começaram a se inflamar. E começaram um pegar o outro. E foi um pega. Mas vamos voltar para eles dois. Israel. Quando Israel começou a pegar esse anjo, começou a se esfregar nesse anjo, e disse para esse anjo, você vai ser minha Eva, você vai ser minha fêmea, eu serei seu macho, serei seu Adão. E esse anjo disse, só se for agora. E ele gostou. Quando Israel, o diabo, Satanás, pegou ele com força. Ele gostou. E todos os outros anjos vendo isso, meus irmãos, começaram a se inflamarem também. E foi um pega-pega. Forte. E lá no reino do céu, meus irmãos, o nosso Pai estava aqui. O nosso Messias, como sempre, à direita do Pai. Não, muitos falam que são um, mas são dois. Mas isso eu vou falar para vocês depois. E aí estava o nosso Pai, o Messias e os nossos outros dois irmãos, tudo ali do lado do Pai e do Messias. Aí os nossos dois irmãos começaram a conversar entre eles e falaram para o Messias, o que é isso que está acontecendo lá embaixo? Eles estão começando a se inflamar um com o outro. E aí, meus irmãos, o nosso Pai levanta a mão. O reino do céu fica em silêncio, meus irmãos. E aí o nosso Pai diz, vocês não viram nada ainda. Vejam o que vai vir. É pior do que vocês imaginam. Quando o nosso Pai levanta a mão e diz, meus irmãos, é porque o negócio é grave. Então o nosso Pai levantou a mão e falou assim, e todos no reino do céu ficou em silêncio vendo aquilo. Nosso Messias do lado do nosso Pai, os nossos outros dois irmãos também. E nosso Pai levantou a mão e falou, vejam, o pior ainda está por vir. E aí, voltando para a terra, onde eles estavam comemorando, Satanás pegando aquele anjo com força, se esfregando, só que eles não tinham órgão sexual. Mas sabe como que é, né, meus irmãos? A imaginação desses anjos foi longe, bem longe. E vocês vão saber hoje que tudo que está aí veio de lá. E para vocês entenderem que isso que eu estou contando para vocês, eu sei o que eu estou falando. Não se esqueça, é uma história maquiada. Para os irmãos que já morreram e nasceram de novo, já vão entender bem rápido. Então, meus irmãos, esse anjo começou a se esfregar em Israel. Foi um pega-pega, meus irmãos, um pega-pega mesmo. E ali, todos os anjos vendo aquilo também começaram a se inflamar. E um começou a pegar o outro. E aí, meus irmãos, Satanás olhou para esse anjo e disse o nome dele.
Vocês vão saber dele agora. Israel, Satanás, começou a pegar aquele anjo com força. Começou a pegar aquele anjo com força, meus irmãos. E aquele anjo começou a ficar mole na mão de Satanás, como se fosse uma verdadeira mulher. Lembra o Apocalipse? O marido, a mulher e a filha? Vocês vão começar a entender agora. Então, Satanás, Israel, pegou esse anjo com força. E eles começaram, meus irmãos, sabe, começaram a pegar fogo entre eles, sabe, inflamar. Eles começaram a se inflamar entre eles. E aí Satanás diz o nome dele. Vocês vão saber agora. O nome dele, meus irmãos, é Azazel, a deusa ou Deus de Israel, do deserto. O nome dele, meus irmãos, é Azazel. Então, meus irmãos, quando Israel olhou para Azazel e falou assim: olha, Azazel, você vai ser minha Eva, você vai ser minha fêmea, eu serei seu macho, eu serei seu Adão. Meus irmãos, Azazel gostou. Azazel gostou, meus irmãos. Ele gostou. Então Israel pegou ele com força. E eles começaram a se inflamar. E todos os outros anjos em volta vendo aquilo, o bicho começou a pegar. E ali nasce, meus irmãos, a primeira festa, que vocês conhecem como Carnaval, ou a festa da carne. Foi lá que começou tudo isso, meus irmãos. Ah, vocês não estão entendendo ainda? Tem dúvida? Calma! Lembra que o nosso pai levantou a mão e falou assim, ó, o pior está por vir? Quando eu disse que o nosso pai, o Messias, e nossos dois irmãos lá em cima, todos os anjos, nosso pai, nossos dois irmãos começou a conversar e conversou com o Messias. Aí o nosso pai levantou a mão e falou assim, ó, calma que o pior está por vir. Segure, meus irmãos, vocês vão começar a entender tudo agora. O que estava em oculto ia ser revelado nos últimos dias. Naquela época o povo não ia suportar, mas agora vocês conseguem. Porque vocês já estão vendo a safadeza aí, as televisões já estão preparando um caminho para eles, já estão preparando tudo para eles. Então, meus irmãos, Satanás pegou Azazel com força e disse para Azazel, Azazel, você vai ser minha fêmea, você vai ser minha Eva. E Azazel falou, só se for agora. As frases que foi usada lá é usada até hoje. E aí começou uma festa, meus irmãos. Os anjos caídos começaram a se inflamar um com o outro. O primeiro, Azazel e Satanás. O primeiro anjo caído que deixou de ser homem e virou metade homem e metade mulher. Ele foi o primeiro, Azazel foi o primeiro. E dali, meus irmãos, começou a se inflamar. Satanás, Israel e Azazel começaram a pegar tudo, um pegar o outro. Azazel teve uma ideia, meus irmãos. Sim, Azazel teve uma ideia. Ele estava gostando de ser mulher, mas ele estava diferente da mulher. Ele queria ser igual uma mulher. Então Azazel, meus irmãos, pegou alguns animais, matou alguns animais, pegou algumas serpentes, se amarrou na cintura, pegou alguns animais, matou, arrancou, vamos supor, como se fosse, alguns animais têm os seios, as mamas, igual de mulher, ele amarrou nos peitos, meus irmãos. E Azazel e Israel estava excitado, estava gostando daquilo. Azazel matou os animais, amarrou umas cobras na cintura, pegou alguns animais, cortou a pele, as mamas dos animais, colocou no peito como se fosse uma mulher. E aí, meus irmãos, Azazel pegou um bode. Sim, meus irmãos, um bode. Agora vocês vão começar a entender, um bode. Cortou a cabeça do bode e colocou na cabeça dele. Ah, meus irmãos, isso excitou Israel. Israel ficou excitado com isso. Aquele monte de sangue. Azazel com uma cintura, com duas serpentes na cintura, com umas mamas que ele cortou do animal e colocou no peito dele. E Azazel pegou um bode, cortou a cabeça do bode, colocou a cabeça do bode na cabeça dele. Agora vocês estão entendendo onde começou isso. O Baphomet, meus irmãos, nada mais é que Azazel. Lá nas festinhas deles. Não é Satanás, Baphomet. Baphomet, você não percebeu que eles têm o peito e as cobras na cintura e a cabeça? É Azazel fazendo a festinha, o carnavalzinho deles lá no princípio. Então Azazel colocou a serpente na cintura, colocou as duas mamas, ele cortou as mamas dos animais e colocou no peito dele, pegou um bode, cortou a cabeça do bode, desenhou uma imagem na cabeça do bode, meus irmãos. A estrela. Azazel desenhou uma estrela na cabeça do bode. A imagem dele, meus irmãos. Aquela estrela.
E Azazel colocou a cabeça do bode, e aí todos os anjos começaram a se inflamar e começaram a fazer a mesma coisa. Começou um carnaval, uma festa da carne, meus irmãos, terrível. Anjo pegando anjo, uma suruba só. Desculpa, meus irmãos, falar desse jeito, mas eu vou ter que falar para vocês entenderem. Foi uma suruba entre os anjos caídos. E nesse pega-pega, meus irmãos, Satanás ficou excitado. Israel ficou excitado com Azazel, daquele jeito, com a cabeça de bode, com aquela estrela na testa, mamas de animais, serpente. Satanás pegou ele com força, meus irmãos. Só que Satanás não tem pênis. Os anjos caídos não têm pênis e não têm vagina. Então eles começaram a improvisar, meus irmãos. E aí Satanás, meus irmãos, pegou algumas pedras. As pedras. E naquela época montou o tal do obelisco. O pênis de Baal. Foi lá que foi feito o primeiro. E ele montou um obelisco, um pênis de Baal. Meus irmãos, Azazel ficou doido. Azazel começou a se esfregar naquilo e os anjos começaram a se pegar. E lembra que o nosso pai falou, vai piorar as coisas. Azazel matou os animais, arrancou as mamas dos animais, colocou no peito, serpente na cintura, cabeça de bode na cabeça, fez a estrela do deus Renfã, que Renfã é Azazel, Baphomet é Azazel. E aí eles começaram a se pegar, meus irmãos. Foi uma festa que vocês nem têm noção, meus irmãos. Sangue de animais rolando. O verdadeiro carnaval. Foi lá, meus irmãos. Foi lá. Depois que Satanás, Israel, derrubou Adão e Eva, eles começaram a comemorar. E aí ele e Azazel se declararam um para o outro, meus irmãos. Israel tomou Azazel como uma sua fêmea. Israel falou, Israel falou, Azazel, você vai ser minha mulher. Você é minha fêmea aqui agora. E eu sou seu macho. E Azazel disse, eu só se for agora. E Azazel se entregou a Satanás de corpo e alma. Ele se entregou mesmo. E foi uma suruba, meus irmãos. Eles não tinham algo sexual. O que eles fizeram? Usaram a imaginação. Usaram animais. Usaram muitas coisas. E eles começaram a se pegar. E se pegaram forte, meus irmãos. E depois que Azazel matou os animais, colocou as mamas dos animais no peito, serpente na cintura, e a cabeça do bode com a estrelinha que ele pintou com sangue na testa, Israel ficou doido. E aí ele montou aquele obelisco bem grande. E aí os anjos começaram a fazer a mesma coisa e começaram um anjo pegar o outro, meus irmãos. Foi uma verdadeira suruba entre os anjos caídos. Eles não tinham órgão sexual. Mas eles tinham os órgãos sexuais dos animais. Eles mataram, arrancavam os órgãos sexuais dos animais e começaram aquela suruba toda, meus irmãos. Ali nasce a primeira festa de carnaval. A primeira festa da carne. Por isso que até hoje tem essa festa de máscaras em alguns países. Porque essas máscaras, essa festa, esse carnaval foram com anjos caídos. Eles que criaram. Eles matavam os animais, arrancavam a cabeça dos animais e colocavam no corpo, se fantasiavam de animais. Eles eram totalmente loucos, meus irmãos. Muitas vezes, os anjos apareciam para as pessoas como animais, é que eles faziam isso. Eles matavam os animais, usavam as peles dos animais, a cabeça, e apareciam para as pessoas. Era o carnavalzinho deles da época. Então, meus irmãos, Azazel gostou. Ele gostou de ser a fêmea de Israel, Satanás. E ali nasce a segunda, ou melhor dizendo, Adão e Eva eram um homem e uma mulher realmente, mas ali nasce a primeira união de dois homens, Israel e Azazel. Não se assustem, meus irmãos, com o que eu estou falando para vocês. Não se assustem. Porque o pior está por vir. Lá que foi, meus irmãos, que nasceu a primeira festa da carne. Mas festa da carne mesmo. Eles matavam os animais, colocavam a cabeça dos animais. Eles se inflamavam, os anjos caídos se inflamou. Mas ali, o primeiro casal, anjo com anjo, homem com homem, foi Israel e Azazel. Não se assustem, meus irmãos, com o que eu estou falando para vocês. Tem muita coisa pior ainda. Quando Azazel colocou aquela cabeça de bode, amarrou a cintura, a serpente, e colocou as mamas de animais, é ali que nasce a besta do Apocalipse. Um anjo que é
metade mulher, uma parte homem e uma parte animais. Claro que ele só coloca, ele se fantasia, ele mata os animais e se fantasia. E aí, quando o nosso pai, o nosso Messias, todo mundo viu isso, colocou o nome de besta, porque é uma coisa assustadora. Você vê um anjo com uma cabeça de bode, cinturas com serpentes amarradas na cintura, mamas de animais no peito, se inflamando com Israel, Satanás. Ali nasce o nome dele, a besta. Porque é uma besta, uma coisa horrorosa, uma coisa monstruosa. E aí aquela foto que vocês vê de Baphomet, foram que as pessoas viram, ele apareceu, Azazel apareceu como Baphomet, daquele jeito as pessoas viram, desenharam e está aí até hoje. Mas foi lá que começou tudo. Então, meus irmãos, não se assustem com as coisas que eu tenho para falar para vocês. Isso é só o início. Agora vocês sabem quem é o Deus ou a deusa do deserto. Só que esse casamento, essa união entre Israel e Satanás, durou pouco tempo. E aí, meus irmãos, começa uma guerra entre eles. Satanás e Israel versus Azazel. Azazel queria o direito dele. Ele queria uma parte da terra para ele. E Israel não queria dar. Então, meus irmãos, começa uma guerra entre eles. Azazel versus Israel. E agora vocês vão estender a história. O que eles fizeram? Usaram pessoas. Até hoje, os anjos caídos, quando querem fazer o seu carnaval, a sua festa da carne, ele entra nas pessoas para realizar seus desejos, suas fantasias, principalmente no carnaval, a festa da carne que eles criaram. Agora eu vou te mostrar o que Azazel fez. Israel e Azazel entraram em guerra. E aí teria que dividir os bens, a terra entre eles. Mas Israel não queria dividir, não. Então Azazel se revoltou, meus irmãos. Se revoltou. Mas nunca deixou de amar Israel, o diabo, Satanás. Dessa união desses dois anjos, como eles não poderiam ter filhos, eles escolheram um anjo e adotaram como filho. O nome desse anjo, Ismael. Não se assuste, meus irmãos, com as coisas que eu venho falar daqui para frente, porque a tendência é só piorar. Hoje vocês já sabem por que Azazel, o deus do deserto, a deusa do deserto, é chamada de mulher. O marido é Israel, Satanás. Azazel é a mulher que tem seu império. E o filho, o anjo caído que eles adotaram como filho para fazer uma família, uma trindade. Eles adotaram esses três e esses três são os que comandam o mundo até hoje. Talvez você não tenha entendido até hoje. Quando vocês veem a Estátua da Liberdade, é Azazel, meus irmãos. É um homem, não é mulher. Aquela Estátua da Liberdade que vocês veem em Nova York, eu mostrei para vocês o vídeo, olha aqui o vídeo. É Azazel. O Cristo Redentor que vocês têm no Brasil, no Rio de Janeiro, é Azazel. Aquela marca, aquela imagem na foto de dinheiro que vocês têm, que os documentos, alguns documentos italianos têm, o Império Romano tem a foto, é Azazel. Lembra que o Messias dizia? O Messias disse: quem é a imagem que está na moeda? Quem é? Não é César?
Quem vocês acham que era César? Azazel. Não se assuste, meus irmãos, que agora muitos irmãos vão ter o que falar. Vocês vão começar a entender muitas coisas. Que a primeira suruba, desculpa falar desse jeito, meus irmãos, às vezes eu tenho que baixar um pouco o nível. A primeira suruba começou com os anjos caídos. Quando eles venceram, derrubaram Adão e Eva, eles começaram isso. E Israel e Azazel se inflamaram e começaram a um pegar o outro. E aí Israel se declarou o macho, o homem, o marido, chamou Azazel e falou: você vai ser minha fêmea, minha mulher. E Azazel concordou, Azazel gostou, ele gostou disso. Tanto é que até hoje ele não mudou a prática dele, ele gosta disso. Azazel não gosta de mulher, ele gosta de homem. Ele gosta de homem, Azazel só gosta de homem, ele não gosta de mulher. E aí, com essa união desses dois, eles queriam ter uma família, pegaram um anjo caído e montaram a trindade, que vocês conhecem aí, que tem várias trindades até hoje aí. Tammuz, Semiramis, são eles que assumiram o corpo dos homens e faziam isso, meus irmãos. Então, quando você vê Estátua de Liberdade, é Azazel, é um homem. Quando você vê o Cristo Redentor, é Azazel, é um homem. Ele colocou a imagem dele em todo lugar do mundo. Não se assustem. E aquela estrela que vocês vê na testa do Baphomet, que Baphomet e Azazel, no carnaval que eles estavam comemorando a suruba deles lá, que eles mataram os animais e começaram a fazer a festa da carne, que até hoje existe essa festa da carne, e é a hora que os anjos caídos vão para realizar as fantasias deles. Quando Azazel matou o bode, colocou a cabeça, colocou o seio dos animais que ele matou, a serpente na cintura, o Baphomet, é Azazel. Eu vou mostrar para vocês o que ele planejou. Como ele derrotou Satanás, Israel. Como ele derrotou. Como ele venceu. Como Azazel fez Satanás, Israel, se ajoelhar para ele. Como Azazel fez Satanás se ajoelhar para ele. Como Azazel fez Satanás entregar a terra que era do maligno, agora é de Azazel. Na época do Messias, ainda existia aquele confronto entre Azazel e Israel. Azazel tinha acabado de fazia muito pouco tempo que Azazel tinha tomado a terra de Israel. Não se esqueça, foi um casamento dos dois. Israel, diabo, Satanás, e Azazel, a mulher, a besta do Apocalipse. Então os dois, era Azazel a mulher, Israel o homem, e eles tiveram uma união, e nessa união eles fizeram a trindade, escolheram um anjo caído e montaram a trindade, o anjo caído, Ismael, e eles montaram a trindade, mas isso fica para depois. Então, como Azazel conseguiu montar o maior exército da terra e derrotar Satanás? Quando você vê aquela estátua de Nabucodonosor, quem vocês acham que era, meus irmãos? Azazel. Azazel planejando o exército dele. Enquanto Satanás, Israel, o diabo, Satanás, só tinha uma coisa na mente: criar um exército de puro sangue, como se fossem vampiros, e aliás são sanguessugas até os dias de hoje. Mas ele queria criar um exército, o diabo, Satanás, Israel, queria criar um exército de sangue puro, de uma linhagem só. Impossível. E Azazel viu isso. Quando Azazel viu isso, ele viu que existiria uma brecha dele tomar essa terra. Existia um plano. E ali começou na Babilônia, com Nabucodonosor. E quando Nabucodonosor tem um sonho e vê aquela estátua, ali está o plano de Azazel. Primeiro, Babilônia. Depois, Azazel pula para o Medos e Persas. Vai com Medos e Persas, luta com a Babilônia, vence e une o exército da Babilônia com os Medos e Persas. Depois, Azazel vai para a Grécia, monta o exército da Grécia, derrota os Medos e Persas, une o exército da Babilônia, mais o exército dos Medos e Persas, e agora o exército da Grécia. E depois, por último,
Azazel vai até Roma e ali ele monta a sua casa. Ali ele fica de vez, até os dias de hoje. Azazel constrói o maior exército da terra, vai até a Grécia com algumas negociações, vence o Império Grego, une o Império que já estava com os gregos, os babilônios, medos e persas, gregos e agora romanos, montando o maior exército da terra. Assim unindo todos os povos, nações e língua. E depois que Azazel fez isso, o que você acha que ele ia fazer? Quando Azazel tinha firmeza que ele ia conseguir vencer Satanás, o marido, o que você acha que ele queria fazer, meus irmãos? Pegou o exército romano e foi até Israel e tomou o poder de Israel, do diabo, Satanás, e fez ele se ajoelhar. Mas quando Azazel viu Satanás se ajoelhando, ele pensou: como pode Satanás, o diabo Satanás, com a Torá, manipular tantas pessoas? Azazel, naquele momento, ele observou como o povo é alienado em um livro, com muitas mentiras e verdades. Um livro que deixa as pessoas nem quente, nem fria, morna, e o pai vomita. Esse é o plano dos caídos. Deixar as pessoas mornas, nem quente, nem fria. Porque ele sabe que fria, nosso pai não se importa tanto. E quente, está salvo. Mas o que irrita nosso pai e nosso Messias é as pessoas mornas, que tem um pouquinho de verdade, um pouquinho de mentira, mas não é capaz de escolher o que é certo e o que é errado. E fica misturando o certo com o errado. E isso nosso pai abomina, e ele vomita isso. Então Azazel, quando ele fez Satanás se ajoelhar, eu vou colocar um vídeo aqui para vocês, só com uma base, é só uma base. Esse vídeo que eu vou colocar para vocês é só uma base, meus irmãos, para vocês terem mais ou menos noção do que eu estou falando, como o Azazel assumindo o corpo de alguns generais romanos, até de César. Azazel só assumiu o corpo de vários soldados romanos, generais e de César, claro. E ele ali manipulando, ele via as coisas como deveria ser feito. E quando Azazel fez Satanás se ajoelhar, vocês estão vendo o vídeo aqui, vão ver o vídeo? Quando Azazel fez ele se ajoelhar, e Satanás, Azazel, com a Torá na mão, ele estava no corpo, vamos dizer, Pilatos, do general romano, ele estava no corpo ali e ele pegou a Torá na mão, a original. Esse filme conta, mas meus irmãos, esse filme que eu vou passar para vocês conta muitas coisas que é muita verdade aqui. Quando Azazel pegou a Torá na mão, a original, e ia queimar, Satanás viu que se queimasse, ele ia perder o poder sobre o povo dele, sobre o gado dele, os judeus, as 12 quadrilhas de Israel. Então ele ia perder o controle daquele povo, porque a Torá que manda tudo ali naquele povo. Enquanto isto, Pompei, triunfante, atrevia-se a ocupar o último lugar nobre do coração ainda vivo da cidade, o templo. Aqui, neste chão mais sagrado de toda Jerusalém, o cavalo de Pompei abre caminho. Onde jamais nenhum pagão havia pisado no recinto dos sacerdotes, ousou apresentar-se o irreverente Pompei. Finalmente aqui estava o fruto da colheita.
Mas ao entrar, Pompei encontrou apenas um rolo de pergaminho, um pacto com um único Deus, entregue por Moisés e venerado através dos anos. Quando Azazel pegou a Torá na mão, a original, e ia queimar, Satanás viu que se queimasse, ele ia perder o poder sobre o povo dele, sobre o gado dele, os judeus, as 12 quadrilhas de Israel. Então ele ia perder o controle daquele povo, porque a Torá que manda tudo ali naquele povo. E depois de muito tempo, o Talmud, o livro de Talmud, criou ali, aí uma parte virou o livro de Talmud, foi pro islamismo, e aí ele tá a mistura. Mas é tudo a mesma quadrilha ali. O islamismo e o judaísmo é aquele povo ali, vamos dizer, vamos dar um exemplo, como se fosse os fariseus, os judeus, e os saduceus, o Islã. É a mesma coisa, é muita coisa. Lembra que na época do Messias existiam os fariseus e os saduceus, eles não se entendiam. Os fariseus hoje é o judaísmo, e os saduceus é o islamismo. E depois dali saiu pro espiritismo. Ali tem uma zona ali, no Oriente Médio é uma zona ali. Mas tudo saiu da Torá ali, daquela região ali. Saiu a Torá, fizeram o islamismo, saiu tudo ali. É uma zona, mas isso eu falo para vocês depois. Então quando Satanás se ajoelhou e Azazel viu que com um livro, presta atenção, com um livro é capaz de manipular muita gente. Ah, meus irmãos, Azazel falou, poxa, olha, loteria, foi loteria para ele. Quando ele viu Satanás se ajoelhando, ele viu que o livro era muito importante para manipular as pessoas, enganar as pessoas. E quando Azazel pegou a Torá para queimar, Satanás se ajoelhou e falou, ó, não queima, eu te entrego o poder, é teu. Porque se ele queimasse a Torá ali, a original, aquele povo ia desandar, ia seguir outros lados e acabou. Então Azazel, quando Satanás se ajoelha e dá o poder para ele, Azazel pensa, Torá, o livro do Messias, que fala dos Messias e dos apóstolos juntos, eu vou conseguir controlar todo o Império Romano, sem precisar fazer muita guerra. Então eu vou pegar a Torá, vou unir com os livros dos apóstolos e com os livros de alguns profetas do passado, alguns, ele não colocou todos, os 24 anciões ele não colocou, ele colocou alguns, só alguns. A maioria sumiu. E aí ele uniu e criou a Bíblia. Agora eu te pergunto, mudou alguma coisa? O Islã tem o livro deles, os judeus têm o livro deles, e os evangélicos têm o deles. Mudou alguma coisa? E aí você pega esse livro que foi montado por Azazel e os anjos caídos que montaram a Bíblia, eles pegaram verdades e mentiras e colocaram junto. O do Messias está ali, é verdade. O que Azazel fez? Azazel, a Barbie, o que ele fez? Ele assumiu a história do Messias. Azazel é tão louco que ele pegou a identidade, a história do Messias e assumiu aquela identidade dele. Ele está se passando pelo Messias. É como você andasse na rua, achasse uma carteira de identidade, um documento, uma carteira com documento, habilitação, todos os documentos, e você assumisse o documento àquela pessoa. Sendo que não é você. É o que Azazel fez. Azazel está se passando pelo Messias. Ele é muito esperto.
muito esperto mesmo. E com esse livro que ele criou, a Bíblia, presta atenção, meus irmãos. O que os apóstolos falaram é verdade. O que o Messias falou é verdade. O que o profeta Jeremias falou é verdade. O que o profeta Isaías falou é verdade. Agora o resto tem muitas dúvidas. Aí você vê Torá no meio, falso profeta Moisés, diabo Satanás que assumiu o corpo de Moisés, Elias, que Ismael assumiu o corpo. E aí você vê muitas coisas, meu. Com um livro, Azazel foi capaz de controlar a Europa, América do Norte e América do Sul. Com um livro.